O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós de vez em quando somos colocados diante desta palavra, deste episódio da confissão do messianismo de Jesus de Nazaré. E isso é bom, para que nós também, ao ouvirmos a palavra, possamos redespertar dentro de nós o significado de Jesus. Até aquilo que ele foi para os discípulos na antiguidade, deve continuar sendo para nós, os seus discípulos odiernos. Estamos em Cesareia de Filipe. Tem duas Cesareias na terra de Jesus. Tem uma que dá para o mar, para o Mediterrâneo. Esta se chama Cesareia Marítima, que um tempo foi a capital da terra de Jesus. Lá Herodes construiu um palácio fenomenal, em que misturava a parte da terra firme e uma parte do seu palácio foi construído sobre a água límpida, azul do mar Mediterrâneo. Uma coisa esplendorosa, literalmente uma coisa de louco. E era uma cidade próspera por ser a capital, por ser a sede da corte, possuía uma administração exemplar. E ainda hoje a gente pode ver as ruínas daquela cidade quando a gente visita a terra de Nosso Senhor. Mas não é aí que Jesus está. Ele está em Cesareia de Filipe. É uma cidade construída pelo filho de Herodes, lá no norte da terra de Jesus, já quase para o Líbano. E se chama Cesareia porque, como as pessoas simples diriam, foi construída para agradar, para puxar o saco do imperador, que se chamava César Augusto. Por isso deram o nome à cidade de Cesareia, porque cidade é feminina. Então, colocaram assim. De Filipe, porque era Filipe Herodes, um dos filhos de Herodes, o grande. Por isso se chama assim, Cesareia de Filipe, lá no norte. E é lá que Jesus, olhem só, faz uma pesquisa de opinião para saber o que o povo da rua pensava a respeito dele. Então as respostas sabemos. Uns dizem que você é João Batista,
ou que Elias, ou Jeremias, ou algum dos grandes profetas, homens de Deus fortes do Antigo Testamento. Mas parece que esta resposta não satisfaz Jesus. E ele então faz uma pergunta assim mais focada, mais direcionada para os seus discípulos. Tá bom, o povo da rua pensa assim, mas e vocês? O que eu significo para vocês? Olhem, meus irmãos e irmãs, também nós que peregrinamos na fé, também nós que confessamos o nome de Jesus, temos de vez em quando de nos colocar essa questão. Quem é Jesus para nós? E o fato dessa pesquisa não é porque Jesus quer só medir o ibope dele, mas é porque ele quer ajudar os próprios amigos a justamente perceberem a profundidade do significado dele, quem ele é para nós. Algum dia, em algum momento, essa pergunta nos será feita. Pode ser em vida, numa situação existencial de fé, pode ser numa situação difícil da existência da gente, pode ser ao longo de uma enfermidade, de um sofrimento, pode ser na hora da morte. Quem sou eu para você? E aí não tem escapatória. Nós vamos ter que dar uma resposta. E não adianta buscar cola. Mamãe, o que eu respondo? Papai, o que é que eu vou dizer? Minha esposa, diz aí por mim. Não, certo? Cada um tem que se virar para dar a sua própria resposta. Para mim, quem é Jesus? Portanto, meus irmãos e irmãs, a resposta a isso dá um significado à nossa existência, porque então nós vamos nos comportar de acordo com a resposta que damos. Se significa alguma coisa, nós até sofremos por isso, porque o homem e a mulher de fé, como diz o apóstolo São Paulo, não se aquieta, não se acomoda, não se conforma à mentalidade deste mundo. E toda vez que a gente vê uma coisa alheia à vontade de Deus, a gente se incomoda, a gente sofre. E muitas vezes até levamos pela cara. Por quê? Porque não nos conformamos com aquele modo de fazer, de viver, de pensar, de falar. Por isso, a resposta assim, formulada na nossa própria mente, no nosso próprio coração: Jesus, o que você significa para mim? Essa resposta é necessária nós darmos. Pedro é a boca da comunidade e por isso, emprestando a sua fala para o grupo, ele responde: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele faz aqui, na verdade, uma confissão de fé. O povo de Israel esperava um Messias, um libertador, muitas vezes até confundindo com um líder político que viesse subtraí-los ao jugo dos romanos. Mas Pedro faz uma confissão de fé completa, porque ele diz que esse líder, além de ser o Messias, é Deus, é o Filho de Deus. Isso os judeus não tinham na cabeça deles. Para eles, seria um grande homem, um grande profeta, um grande estadista, um libertador, mas não tinha nada a ver com Deus. Deus estava lá no céu. E esse ser humano, embora dotado, desenvolveria
pois a libertação de Israel. E de fato, numa das vezes, um dos seus discípulos pergunta: Senhor, é agora que vai ser aquilo? Ou seja, o momento da libertação. Não só Pedro confessa que Jesus é aquele libertador esperado, mas que Ele é Deus. Por isso, completa: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E essa resposta é tão perfeita que não pode ter saído só das entranhas humanas de Pedro. E é por isso que Jesus então lhe diz: Tu és feliz, Simão, filho de homem, filho de Jonas, criatura humana, porque tu dissestes bem. Mas não foi a carne, não foi a humanidade que te revelou isso, mas o conhecimento e o reconhecimento de Jesus Cristo nos vem do céu. Foi o meu Pai que está no céu. Agora tem uma coisa, eu te digo, porque eu sou Deus, eu te digo, tu és Pedro, que quer dizer, tu és pedra, tu és rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves, as portas do inferno não prevalecerão. Meus irmãos e irmãs, a autoridade de Jesus, essa que o Pedro e a comunidade reconheceram: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Imediatamente Jesus delega. Olhem que coisa esplendorosa, diríamos mesmo que coisa escandalosa. Deus conferir a uma criatura humana poderes dele, significados na chave. Certa pessoa que entendeu isso na sua primeiríssima juventude, na adolescência, aprendeu o sentido da chave. Certa vez, depois de ter peregrinado pelas estradas da vida, sabe como é, vai para cá, vai para ali, pinta e borda, aí a certa altura, vindo o amadurecimento, procurou o Padre Ramos, para vir justamente dizer isso. Eu perambulei, Padre, mas sabe, eu me lembrei das chaves do Pedro. Esse negócio das chaves do Pedro é meio complicado, né, Padre? Pois Jesus deu a chave a Pedro. Eu sei disso. Por isso, eu retornei à igreja. Puxa, meus irmãos e irmãs, quem dera que em nosso coração ficasse de tal modo implantado essa ideia. Isso é uma revelação. Ela dizia, esse negócio das chaves do Pedro é meio complicado. É meio complicado no sentido de, foi Cristo quem estabeleceu assim. Como é que eu vou dispor de um modo contrário? Como é que eu vou levar a vida, conduzir a minha vida de modo indiferente a isso? Ou seja, é na igreja que nós encontramos, então, a palavra, que nós encontramos o perdão. É na igreja que nós encontramos salvação, pois ela é, não por nossa humanidade pecadora, mas pelo Espírito Santo, ela é aquele local, aquela comunidade, aquela instituição providenciada por Deus para que nós tenhamos contato com a graça e com a salvação. Tudo isso estava incluído na história das chaves do Pedro, que é complicado. Era um modo juvenil de falar, de dizer, o núcleo da nossa fé católica. Pois é, meus irmãos e irmãs, entender o significado de Jesus na nossa existência nos deve levar a dar uma resposta. Quem sou eu para você? E que o Espírito Santo suscite em nós, e que nós deixemos, e que nós ajudemos o Espírito Santo a fazer acontecer a obra de Deus em nós. Que possamos, em qualquer situação da nossa vida,
poder dizer com nossa própria boca: Jesus, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Vamos fazer um instante de silêncio, que é para que alguma coisa da palavra possa ficar em nós e produzir os seus frutos na hora de Deus.